Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre esse momento que nós estamos vivendo. E esse momento que nós estamos vivendo é algo muito significativo para nós que somos cristãos, porque nós falamos da Páscoa. E não é só porque é um feriado religioso, ou porque você vai trabalhar menos na semana por causa do feriado, mas é porque nesse final de semana, iniciando na verdade no dia de ontem, na sexta, e indo até o dia de amanhã, nós nos lembramos de um episódio que marcou a história para sempre. E o dia mais importante da sua vida, você, meu irmão, minha irmã, você que nos visita hoje, não vai ser, apesar de ser muito bonito, o dia do seu casamento. Ou não foi se você já é casado. Ou o dia que você tiver filhos. Ou o dia que às vezes você nem está namorando e encontra aquela pessoa que você fala, esse é o meu amado, essa é a minha amada. Esse não vai ser o dia mais importante da sua vida. Muito menos até o dia que você se converteu. Não é o dia mais importante da sua vida. O dia mais importante da sua vida, ele aconteceu já há mais de 2000 anos atrás. Até porque se esse dia não tivesse acontecido, nada do que nós fazemos hoje seria possível. Nada do que nós vivemos hoje seria possível. Nada do que os momentos maravilhosos que você vive, seja com a sua família, seja naquela viagem dos sonhos, seja tendo o emprego da sua vida, a faculdade que você sempre sonhou, o salário que você sempre quis, ou as coisas que você sempre quis comprar. Essas coisas são muito boas, mas nada disso seria possível se há 2000 anos atrás, um homem de Nazaré, marceneiro, carpinteiro, morresse no seu lugar e ressuscitasse ao terceiro dia. Nada disso seria possível. Por isso que esse final de semana, esse tempo que nós estamos vivendo, de ontem para amanhã, é algo tão significativo, porque se hoje existe a possibilidade de você ter uma vida feliz, plena, alegre, abundante, isso só é possível por causa desse momento que aconteceu. E talvez você não creia nisso. Ou talvez você olhe e fale, será que isso aconteceu? Eu te convido a estudar um pouco mais sobre a história e ver que até pessoas que não são cristãs, historiadores, eles confirmam que houve a morte e inclusive a ressurreição de Cristo. Então nós não estamos falando aqui de algo que um livro conta. Nós estamos falando aqui de algo que foi histórico. E de algo sobrenatural que aconteceu em toda a humanidade. Por isso que nós falamos sobre a Páscoa, por isso que nós lembramos sobre a Páscoa, por isso que nós devemos passar por esse período intencionalmente, incessantemente, lembrando desse dia que mudou nossas vidas para sempre. E aconteceu algo um pouco antes desse dia, um pouco antes da crucificação de Cristo, da ressurreição dele, que foi a ceia que ele teve com os discípulos. E em um momento da ceia aconteceu algo que para eles ali naquele momento foi algo desesperador, algo que eles falaram, não, isso não pode estar acontecendo, meu Deus, não é para isso acontecer. Eles ficaram assim abismados, que foi a cena, o momento que nós lemos lá em João 13, de 4 a 5, onde nós lemos o seguinte: assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E se a gente continuar lendo, a gente vê que principalmente o apóstolo Pedro, ele se desespera e fala, não, você não pode fazer isso. E aqui eu quero dar um breve contexto, talvez você já saiba disso, mas eu quero repetir, que é a questão de, naquele tempo, lavar o pé de outra pessoa era simplesmente o trabalho mais humilhante que a pessoa poderia fazer. Era deixado só para o escravo, do escravo, quando recebia, né, eu tenho a minha casa, eu recebo um convidado e eu pego o pior dos meus escravos e eu ponho ele para fazer esse trabalho de lavar os pés. Era uma situação repugnante, era algo imundo. Então quando Pedro vê Jesus tomando aquela posição, tirando a capa, botando a toalha na cintura, enchendo a bacia e lavando os pés dos discípulos, ele se desespera, porque aquilo ali era a pior humilhação que uma pessoa poderia fazer. E por quê? Quando as pessoas naquela época caminhavam, elas não tinham os sapatos que nós temos hoje, então os pés delas se sujavam muito. Sujavam e aí eu ia para a casa de alguém e aí uma forma, né, de eu me tornar, abre aspas, limpo, era lavando os meus pés, porque aqueles pés ali, eles diziam que eu havia caminhado na rua. E talvez era possível descobrir o quão longe a pessoa caminhou de acordo com a sujeira que ela tinha nos pés. Porque se você chega na casa de alguém, seu pé não está tão sujo, a pessoa,
foi só na esquina ali comprar o pão e voltou, não deu para sujar tanto. Mas talvez a pessoa chegava ali com os pés imundos. A gente podia imaginar que ela caminhou um longo caminho para chegar até a nossa casa. E dependendo da sujeira que havia nos pés da pessoa, talvez a gente podia até imaginar por onde ela caminhou. Vou dar um exemplo. Eu não sou de Campo Grande. Eu nasci no Rio de Janeiro e quando a gente estava pegando um ônibus no Rio, existia algo que sinalizava, quando alguém entrava no ônibus, se essa pessoa tinha ido na praia ou não. E ela podia nem estar com cadeira, com biquíni, com sunga, nada disso. A gente sabia, olhando para uma coisa, que ela tinha estado na praia ou não. O que era? Se os pés dela estavam sujos de areia. Então, era muito comum, né? Eu pegava um ônibus voltando do trabalho para casa que passava assim em frente à praia e as pessoas entravam, né? Dava até aquela inveja, pois estou trabalhando, o pessoal está na praia no meio da semana. E aí elas entravam e a gente via, e é normal sujar ali o chão de areia, porque os pés daquelas pessoas comunicavam onde elas estavam, o caminho que elas tinham percorrido, onde elas estavam andando. Você bate até o pé assim, quando talvez você vai entrar no carro com a toalha assim, para tirar aquela areia que está ali. E quando nós andamos, quando nós caminhamos, quando nós trilhamos a nossa vida, nós percorremos alguns caminhos que sujeiras vão sujando os nossos pés. E se nós olharmos simbolicamente para as pessoas, através dos pés dela e da sujeira que existe no pé dela, nós sabemos por onde ela caminhou. Nós sabemos por onde ela andou, nós sabemos o caminho que ela trilhou até chegar àquele momento. Assim como é quando a gente olha alguém chegando da praia, ou, por exemplo, você vê o Gui chegando de chuteira. Eu sei que ele estava no futebol. Então, os pés, eles anunciam e comunicam o caminho que a pessoa percorreu até aquele momento. Só que tem uma história, tem um caminho, que eu e você percorremos ele, mesmo sem saber. Existem sujeiras sobre os nossos pés de um caminho que a gente já trilhou, mesmo que a gente não saiba, ou mesmo que a gente não quisesse trilhar esse caminho. Esse caminho ele é tão forte, a sujeira ela é tão forte nos nossos pés, que até no momento que você nasce, os seus pés já estão sujos. E isso, talvez você já tenha pensado aí, a gente está falando de pecado. Só que é muito assim, abstrato eu chegar e falar assim, você é um pecador, você é uma pecadora. É muito abstrato eu chegar e falar assim, existe um caminho que você já trilhou, desde o dia do seu nascimento, que é um caminho de pecado. E seus pés já estão sujos com aquele caminho, os seus pés já comunicam que você percorreu aquele caminho. Então assim, é muito abstrato eu chegar e falar, ó, existe sujeira nos seus pés comunicam que você é alguém pecador e alguém pecadora. Só que Paulo, ele nos traz um texto que ele começa a exemplificar o que é ser alguém que caminha nesse caminho de pecado. Basicamente, ele está falando de todo mundo, incluindo nós. Lá em Romanos 3:9, Paulo ele começa a falar assim, o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Ele está falando assim, existe alguém que está trilhando esse caminho, sujando os seus pés, que pode, por algum motivo, decidir por si próprio não percorrer esse caminho, ou mudar de direção, ou decidir não continuar? Paulo responde, não. Existe alguém que está pior ou melhor nesse caminho, mais sujo ou menos sujo? Paulo diz, não. O que ele está dizendo aqui é que esse caminho, ele não é opcional. Ele não é opcional. Ele não é aquilo que você deixa de fazer, até porque quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando sobre aquilo que nós fazemos, nós estamos falando sobre aquilo que nós somos. Se nós estamos falando sobre aquilo que nós somos, não importa o que você faça, isso não muda a sua situação, isso não consegue te tirar desse caminho, isso não consegue apagar a sujeira que está sobre os seus pés, não adianta. Não é sobre o que você faz, então eu vou decidir parar, eu vou decidir mudar as minhas atitudes, eu vou decidir mudar de vida, não importa, porque é quem você é a natureza de quem você é, o caminho que você percorre, que você querendo ou não. E ele continua, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, e aqui ele começa a falar o que nós temos nesse caminho.
Quais são as sujeiras que estão nos nossos pés enquanto nós percorremos esse caminho? Ele falando assim, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Você já imaginou viver uma vida e percorrer um caminho onde você não deseja buscar Deus, não importa o que você faça, e você é injusto em todas as situações que você toma a decisão? Todo momento, você não consegue ser justo naquilo que você faz. A todo momento, você não consegue buscar a Deus, você não consegue nem sentir o desejo de buscar a Deus, você não consegue nem ter fome de buscar a Deus. Esse caminho que Paulo está falando que nós estamos trilhando, essas são as sujeiras que estão nos nossos pés. E ele continua falando assim, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está falando que não importa o que você faça, você sempre vai fazer o mal. Esse caminho que nós estamos trilhando, não importa o quão esforçado ou esforçada você seja, tudo no final você sempre vai fazer mal. Você sempre vai fazer algo que é ruim, você sempre vai fazer algo que não vai dar certo, você sempre vai fazer algo que vai trazer a maldade não só para você, mas para outra pessoa. Então, esse caminho suja os nossos pés com maldade, nós continuamos percorrendo esse caminho. E ele continua assim, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Ele está falando que o caminho de alguém que está trilhando o pecado é alguém que quando abre a boca, é como se fosse um túmulo aberto, ou seja, a gente abre a boca para falar, só sai morte, só sai destruição, só sai engano, é como veneno, é como se a gente falasse e o veneno alcançasse as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas morressem. Existe podridão quando a gente fala, existe trevas quando a gente fala, quando a gente abre a boca para falar qualquer coisa. Como um sepulcro aberto, como uma pessoa que está em decomposição e aquele fedor terrível que acontece, é como se tudo que a gente desejasse pronunciar fosse destruidor, assim como é a morte. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Além da gente gerar morte quando a gente fala, a gente está o tempo todo amaldiçoando tudo e a todos. E o tempo todo reclamando de tudo. Nada é suficiente, nada é bom. Nada é legal, nada que tenha acontecido é alegria, nada é felicidade. É o tempo todo maldição, é o tempo todo amargura brotando da nossa boca. E ele continua, seus pés são ágeis para derramar sangue. Paulo está falando que cada um de nós, não quer dizer que nós somos, mas existe uma intenção no nosso coração, inclusive de ser assassinos. Existe um pastor lá no Rio que ele fala o seguinte, todo mundo é capaz de qualquer coisa. Todo mundo é capaz de qualquer coisa. Nós estamos trilhando um caminho que existe algo no nosso coração que nos impulsiona. Alguém que já desejou, nem que seja uma brincadeirinha e falar, se aquela pessoa não existisse. Isso já é, de acordo com a Bíblia, o desejo de assassinato sobre aquela pessoa. E, de acordo com a Bíblia, você já pecou sobre isso. E ele continua falando, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. O que ele está falando aqui é que imagine a sua vida e tudo que você tenta construir não dá certo. Tudo que você tenta fazer e planejar na sua vida, simplesmente a ruína e a desgraça perseguem você. Então, não importa o que você faça, as coisas vão sendo destruídas ao longo do caminho. As coisas vão se desmoronando, as coisas nunca dão certo, nada dá certo, nada funciona. E ele continua falando assim, e não conhece um caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Imagina nós vivemos uma vida que nós estamos o tempo todo em guerra. Nós não conseguimos dormir em paz, descansar, ter um momento de alegria na nossa família, nós não conseguimos fazer isso. É inútil temer a Deus, é como se a gente percorresse esse caminho, olhasse para quem Deus é e falar, isso aí não serve para nada. Isso aí não tem valor nenhum, eu não quero isso para a minha vida, isso aí não tem significado nenhum, isso aí não tem valor nenhum para mim, eu decido continuar caminhando. Quando Paulo nos descreve o que é o caminho de alguém que é pecador, ele descreve isso, esse
essas são as sujeiras que estão presas ao nosso pé, porque nós trilhamos esse caminho. Nós trilhamos esse caminho onde nós andamos e não temos nenhuma sombra de esperança de que existe a possibilidade de mudar, não importa o que a gente faça. E talvez você tenha percorrido um caminho além desse. A sua história de vida, talvez o caminho que você trilhou, as manchas que você tem nos seus pés, a sujeira que você tem nos seus pés, as feridas que você tem nos seus pés, os calos que você tem nos seus pés, talvez eles tenham acontecido ainda mais coisas, talvez você tenha tomado decisões na sua vida que marcaram a sua vida e sujaram os seus pés para sempre. Talvez seus pés estejam sujos de sangue, talvez seus pés estejam sujos ou marcados com alguma ferida que alguém fez na sua vida ou que você fez na vida da outra pessoa. Mas a questão é que existe uma história que os seus pés contam no caminho que você trilhou. A pergunta é: o quão sujo estão os seus pés? O quão machucados estão os seus pés? O quão terríveis estão os seus pés diante da história que você tem vivido e do caminho que você tem percorrido? Talvez você tenha tomado decisões que hoje você olha para trás e fala: que decisão terrível que eu tomei, que coisas terríveis aconteceram na minha vida. Só que voltando para o texto, nós vemos Jesus diante dos discípulos, e não importa o quão sujo estavam os pés dos discípulos, não importa o quão desagradáveis estavam os pés dos discípulos, não importa o quão terríveis estavam os pés dos discípulos, Jesus se colocou numa posição de humilhação. O Deus soberano encarnado se colocou numa posição de escravo e servo de todos e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus começou a comunicar para os discípulos falando assim: olha, não importa quão sujo tenha sido o seu caminho, não importa o quão terrível tenha sido a sua caminhada até aqui, não importa se você não consegue lavar os seus próprios pés por causa do pecado e daquilo que a gente descreveu aqui, não importa, porque eu me submeto em humilhação para lavar os seus pés. Eu me coloco numa posição de servo, sem olhar, sem querer saber por onde você caminhou e andou, e eu hoje lavo os pés de vocês e torno eles puros e limpos novamente. Hoje eu trago uma esperança para vocês de que vocês podem recomeçar a caminhada de vocês de novo. Hoje eu trago uma esperança para vocês que eu posso literalmente não me importar com o que aconteceu e te lavar completamente para que você inicie uma nova caminhada. Essa sujeira que nós temos nos nossos pés, que a caminhada nos trouxe, principalmente por conta de pecado, não importa o quanto você queira esfregar os seus pés, você nunca vai conseguir limpar elas. Mas Jesus, Ele vem com a água viva e começa a lavar os seus pés, e aquelas sujeiras vão saindo, e aquelas feridas vão sendo curadas, e os calos vão saindo, e você consegue novamente iniciar o seu caminho. Isso é muito interessante porque Jesus ele fez isso com os discípulos. E novamente Jesus fez isso, só que dessa vez ele lavou os pés de toda a humanidade no dia que ele morreu e depois quando ele ressuscitou. No dia que Jesus ressuscitou, ele estava comunicando para todo mundo, ele fala: olha, esse caminho que você tem trilhado de pecado, ou o caminho que você tem trilhado pelas suas próprias decisões, a partir de hoje, eu crio um novo caminho para você, um caminho onde você vai entrar com os pés lavados, e você vai poder trilhar esse caminho, sem saber o que aconteceu na sua vida, sem histórico, onde você vai olhar para frente e vai ter a esperança de que existe a vida eterna, e você vai começar de novo. Você vai começar de novo nesse novo caminho que eu estou criando para você, e você inicia esse novo caminho limpo. Com os pés limpos, sem sujeira, porque eu me submeti, eu me coloquei numa posição de servo e eu trilhei e construí esse novo caminho e ele está disponível para nós. Um caminho de esperança, um caminho onde nós começamos sem ter nenhuma sujeira do nosso passado. Eu queria chamar a banda aqui. Quando nós olhamos para a Páscoa, e nós olhamos para o dia de ontem e lembramos que Jesus se colocou nessa posição de servo e se humilhou e morreu por nós. E nós nos lembramos do dia de amanhã, o dia que Ele ressuscitou e o túmulo está vazio. É justamente nisso que nós estamos nos apoiando. Nós estamos olhando e falando:
Não importa o quão pecador eu fui, não importa o quão sujos estão os meus pés, existe um novo caminho a ser trilhado. Um novo caminho onde Jesus lava as nossas sujeiras e o nosso pecado e libera a porta para que a gente possa caminhar em direção à esperança. Um caminho onde nós podemos ter vida, um caminho onde nós podemos ter vida plena, alegria, viver abundantemente, poder planejar as coisas e as coisas acontecerem, poder construir uma família, poder desejar e sonhar e planejar tudo que nós queremos fazer na nossa vida. E isso só é possível porque nós entramos nesse novo caminho, porque Jesus nos limpou. Jesus transformou. Em Romanos 8:37 nós lemos assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Por que Jesus decidiu se humilhar e limpar algo que é culpa minha? A resposta é porque simplesmente Ele decidiu nos amar. Simplesmente porque Ele nos amou. Isso já é informação suficiente para eu me constranger e falar: Jesus, obrigado, 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 obrigado. Porque o Senhor fez algo que eu não poderia fazer. E o Senhor me deu algo que eu nunca poderia conquistar. E hoje eu posso viver por conta da obra, da cruz, da ressurreição e do túmulo vazio. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presentes, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que a gente possa fazer para nos separar desse amor que Jesus tem por nós. Esse caminho está pronto. Talvez você aqui essa noite esteja falando: não, mas será que os meus pés estão tão sujos no caminho que eu tenho trilhado? Será que é possível com que eles sejam limpos eu possa trilhar esse caminho? A resposta para você é sim. A resposta para você é sim. Diante de tudo que eu já fiz na minha vida, será que existe a possibilidade de eu viver essa nova esperança? A resposta é sim. E quando nós falamos assim: Jesus morreu por você, o que nós estamos falando é que a sua vida foi transformada para sempre. O seu caminho foi mudado para sempre. As cicatrizes e sujeiras foram tiradas da sua vida para sempre. E hoje nós temos um dos maiores símbolos desse momento, que é a ceia do Senhor, que simboliza o sangue e o corpo de Cristo que foi entregue pelas nossas vidas. Esse momento da ceia é um momento onde nós olhamos para a nossa história e fala: Deus, eu sei que eu sou isso que Paulo falou sobre mim. Eu sei que eu sou essa pessoa e eu sei que eu posso cometer todas essas coisas. Eu sei que eu já fiz alguma dessas coisas. Mas quando eu lembro do que o Senhor fez por mim, eu vejo a possibilidade de um novo caminho que eu posso trilhar. Eu vejo a possibilidade de uma esperança que o Senhor me prometeu, que é a vida eterna. Se você não pegou o cálice, o pão tem ali atrás, você pode se levantar para pegar. Queria que você colocasse de pé no seu lugar. Quando nós ceamos, nós estamos lembrando daquele dia, de tudo que Jesus fez por nós. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, da noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Podem comer o pão? Eu queria que você tirasse alguns minutos para orar a esse Jesus que deu a sua vida por nós.
que criou esse novo caminho e nos possibilitou sair do caminho do pecado, tirar as sujeiras que nos acompanhavam. Jesus, nós queremos nos lembrar da tão grande salvação que nós recebemos por causa do Teu amor. Nós queremos nos lembrar do sofrimento que o Senhor viveu para que hoje nós pudéssemos viver livremente e caminhar um caminho de esperança, de graça e de alegria. Nós queremos nos lembrar de que nós nunca poderíamos nos tirar das trevas e da condenação do pecado, mas o Senhor se colocou no nosso lugar para que hoje a gente vivesse em liberdade. Nós queremos nos lembrar que naquele dia que o Senhor ressuscitou, todas as coisas mudaram para sempre, a história mudou para sempre. Nós queremos nos lembrar que existe a esperança da vida eterna, de que um dia estaremos com o Senhor, vivendo eternamente ao seu lado. Nós queremos nos lembrar da sua gloriosa graça que derramou sobre a nossa vida. E hoje nós podemos declarar ao Senhor que o Senhor é Rei sobre toda a terra. Que não há morte que vença o Senhor, que não há nada ou poder que vença o Senhor. Nós queremos nos lembrar da grande obra que o Senhor fez para a nossa vida. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Beba. Jesus, reavive em nós. Reavive em nós a paixão. Reavive em nós o constrangimento de entender o amor que o Senhor tem por nós. Reavive em nós esse desejo de te buscar mais do que qualquer coisa. Reavive em nós a vontade de estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Nos traga a memória do caminho do qual o Senhor nos tirou, para que a gente possa sempre glorificar o Seu nome, celebrar o Seu nome, honrar o Seu nome. Traga o constrangimento e o peso do nosso coração de quem nós éramos sem o Senhor e de quem nós podemos nos tornar sem o Senhor, para que a gente possa percorrer esse novo caminho com esperança. Em nome de Jesus. Amém.